Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje eu quero deixar aqui uma observação sobre a vinda de Cristo e o reino. Porque às vezes nós deixamos de perceber alguns detalhes que é essencial para nós termos um entendimento melhor sobre a vinda de Cristo. Queridos, a vinda de Cristo esteve entrelaçada com o reino. Vamos ler em Marcos, capítulo 8, versículo 38, diz assim: Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Capítulo 9, versículo 1. Disse-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Primeira observação que nós precisamos ter é que a vinda de Cristo foi o estabelecimento do reino de Deus. A vinda de Cristo também foi a chegada do reino de Deus. Se você observar o versículo 1 do capítulo 9 de Marcos e também o versículo anterior, que é o capítulo 8, versículo 38, vai nos mostrar que seria naquela geração, em um tempo em que alguns deles ainda estariam vivos e que eles, os que estivessem vivos, iriam contemplar, ver, Olha só, a chegada do reino de Deus. Observa, eu quero que você observe o seguinte, que o versículo diz assim: sem que veja chegar o reino de Deus. Ou seja, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegar o reino de Deus. Você observou que a palavra ver está aí? É sobre isso que eu quero te mostrar aqui. Eu quero te dar um alerta sobre isso. Porque esta questão ver não é ver no sentido literal, meu irmão. Vou te mostrar uma prova claríssima de Lucas, capítulo 17, o versículo 20, que diz o seguinte: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só que interessante. O versículo 21, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. O versículo 22, e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não vades nem os sigais, porque como relâmpagos ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui deixou muito claro, meu irmão, que o ver não é ver no sentido físico, porque o reino de Deus não veio de maneira física, não veio com aparência exterior, ao ponto se alguém falar assim, não, tá ali, nem precisava deles irem, porque eles não iam ver, porque o reino de Deus, que naquele momento Jesus falou que estava entre eles, porque Jesus estava ali, mas no dia da volta de Jesus, o reino de Deus estaria neles. Ô irmão, que coisa maravilhosa. Se você também observar com carinho, João, capítulo 14, o versículo 19, Jesus disse para os mesmos o seguinte: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha só que bonito isso aqui, que forte. Jesus deixou claro que o mundo não ia ver ele mais, mas os discípulos iriam ver. Mas ver em que sentido? Se você continuar lendo, aí você vai chegar no versículo 23. Jesus deixa claro o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele
morada. É nesse sentido que os discípulos iriam vir. Então, quando alguém disser o seguinte: ah, mas ninguém viu Jesus voltando, no sentido físico, obviamente que não, porque a vinda de Cristo foi uma vinda espiritual, tá bom? Foi uma vinda espiritual. Inclusive, para quem fica indagando, Atos capítulo 1, eu vou deixar aí na descrição um vídeo que vai explicar o Atos capítulo 1. Espero ter te ajudado na interpretação deste tema, deste assunto. Eu quis apenas deixar uma observação. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e você vai juntando as peças e com a ajuda do Espírito Santo, você vai descobrindo que já está consumado e que você pode viver o reino de Deus de uma maneira totalmente livre, totalmente feliz, a desfrutar dessas maravilhas. Vou ficando por aqui. Aqui está meu abraço. Fui. Muito obrigado.